Olá pessoal da Geometria Analítica, de volta para a abordagem de mais um conceito desta disciplina. Hoje nós vamos estudar a respeito do conceito de produto interno. Este conceito é necessário dentro do espaço de vetores, porque com ele nós aprendemos a medir ângulo entre vetores e também nos leva à medida de comprimento de um vetor e à medida da distância entre dois pontos. Vamos lá então? O conhecimento do que seja o produto interno requer, por sua vez, o conhecimento de outros dois conceitos. O que é a norma de um vetor e o que significa falar de ângulo entre dois vetores. Vamos começar então entendendo a noção de norma. Quando nós falamos de norma de um vetor, nós estamos falando de comprimento, do tamanho do vetor. Ora, para medir qualquer um comprimento que seja, nós antes necessitamos de uma unidade de medida. Então, vamos lançar mão dessa unidade aqui, que é o segmento orientado AB. E esse segmento orientado AB tem exatamente uma unidade de comprimento. Nós estamos prontos para entender o que significa a norma de um vetor. Então, eu tenho a minha unidade de medida e tenho o meu vetor aqui a ser medido. Então, como é que nós fazemos isso? Nós primeiro pegamos um representante do vetor V, que aqui nós estamos denotando por CD. Agora nós estamos prontos para decidir quantas unidades de medida cabe neste representante CD do vetor V. E começo a efetuar essa medida. Coloco a minha unidade, meço, marco, coloco a unidade, assim por diante, até chegar ao final. Ao chegarmos na extremidade D, nós já temos a nossa medida do CD. Que aqui, se nós formos contar, vai dar 10. De modo, então, que a norma do V, que é denotada dessa maneira aqui, ó, por essas duas barras dos dois lados, é exatamente 10 unidades de comprimento. Entretanto, é bom nós observarmos que, em vez de considerar a nossa unidade de medida no sentido e direção de CD, nós poderíamos considerar somente a direção, mas sentido oposto. E nós efetuaríamos a medida da mesma forma, mesmo que a unidade nossa estivesse apontando no sentido oposto que CD aponta. E, ao final das contas, nós teríamos que a norma de V seria 10 da mesma forma. Agora, será que existe uma maneira algébrica de se fazer isso? Não nesta maneira manual que nós fizemos antes? Sim, existe. Lembra que antes nós tínhamos um segmento orientado a B. Vamos imaginar que aquele segmento orientado a B é um representante desse vetor aqui que eu estou chamando de vetor U. Se assim nós tivermos, é fácil nós percebermos que o vetor V ele tem que ser um múltiplo escalar de U. Ou seja, que V é uma constante real multiplicada por U. Nós tomamos aquele segmento orientado a B, ele é o representante de um certo vetor U, e este vetor U tem todos os seus representantes na mesma direção e sentido de CD, que é um representante de V. Logo, nós temos que V é igual a um múltiplo escalar de U. Se V é dessa forma, então, a norma de V é o valor absoluto desse número real que aqui aparece. Ele aparece em valor absoluto, por quê? Porque esse número real ele pode ser negativo também. Imagine, por exemplo, se um representante de U tiver a mesma direção que CD, mas sentido oposto. Então, esse T vai ser negativo. Por isso que é necessário que aqui apareça módulo de T. De modo, então, que a norma de V é módulo de T unidade de comprimento, que é igual a 10 unidades de comprimento. Ou que o módulo de T, neste exemplo particular, é justamente 10.
O conceito de norma que nós acabamos de ver agora possui algumas propriedades. Aqui eu estou destacando essas 5 principais. A primeira propriedade diz que a norma de qualquer vetor é sempre um número não negativo. Essa norma é nula se e somente se o vetor é nulo. A propriedade 3 é bom nós tomarmos cuidado com ela. O escalar que multiplica o vetor sai da norma, mas em valor absoluto. A propriedade 4 é bem recorrente na matemática e ela é conhecida como propriedade da desigualdade triangular, onde diz que a norma de uma soma de 2 vetores é menor ou igual que a soma das normas dos 2 vetores envolvidos. A propriedade 5 diz que se o U é uma unidade, então a norma da unidade é 1. A unidade que eu me refiro aqui é aquela que nós acabamos de usar para entendermos a noção de norma de um vetor. Nós agora podemos passar ao segundo conceito relacionado com o produto interno, que é o conceito de ângulo entre 2 vetores. Então, nós precisamos do vetor A e do vetor B e queremos estudar qual é o ângulo entre esses 2 vetores. Para isso, nós primeiro lançamos mão de um representante de A, conforme está aqui, e um representante de B. Consequentemente, nós podemos considerar 2 ângulos entre os vetores A e B. Este ângulo interno e este externo. Mas então, qual será o ângulo entre A e B por definição? Primeiro, a notação do ângulo entre A e B é essa aqui, ó. É importante nós prestarmos atenção nessa notação. O A primeiro e o B depois. Então, nós estamos falando do ângulo de A para B. Note que para esta medida, nós percorremos o sentido anti-horário. Quando é assim, este ângulo ele é não negativo e menor que π. Se o sentido de medida for anti-horário, o ângulo é não negativo. Para lembrar para nós que existe também ângulos negativos, que é o caso desse ângulo aqui. Veja bem, é o mesmo ângulo anterior, só que eu estou medindo de maneira diferente. Agora eu estou medindo de B para A. E para esta medida eu percorro o sentido horário. Quando o sentido é horário, o ângulo é negativo, que é um número que está entre menos π e zero. Consequentemente, é fácil nós entendermos agora que o ângulo entre B e A é igual a menos o ângulo entre A e B. Então, nós já sabemos como é que se mede o ângulo entre 2 vetores. Na verdade, eu meço o ângulo entre representantes. Quero dar alguns exemplos especiais que são muito importantes. Quando A é diferente de zero, o ângulo entre A e A é zero. Isso é natural para nós, que o ângulo entre um vetor e ele mesmo é zero, mas se o A for diferente de zero. Caso A seja igual a zero, aí se enquadra nesse caso particular. O ângulo é π sobre 2 radianos. Em particular, o ângulo entre 0 e 0 também é π sobre 2, por mais estranho que isto nos pareça. Outro caso particular importante é esse aqui, ó. Se o A é diferente de zero, este ângulo é igual a π. O ângulo entre A e seu oposto é sempre π. Agora nós estamos em condições de definir o que é o produto interno entre 2 vetores dados. Primeiro, que o produto interno é denotado assim. Nós vamos usar esta notação para simbolizar o produto interno entre o vetor A e o vetor B. É definido como sendo a norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Note então que a norma de A é sempre um número não negativo, assim como a norma de B. Portanto, o produto interno de A com B é um número real que pode ser tanto positivo, negativo e até zero.
porque este cosseno assume valores entre -1 e 1. O produto interno possui algumas propriedades. E eu quero terminar listando essas propriedades. A primeira delas vai dizer que o produto interno de A com A é sempre um número não negativo. Aliás, o produto interno de A com A é zero somente no caso em que o A for o vetor nulo. A propriedade 3 vai falar da comutatividade do produto interno, que nós acabamos de definir. Já a quarta propriedade revela que o escalar que multiplica o produto interno pode entrar tanto na primeira coordenada quanto na segunda coordenada. A quinta propriedade vai falar a respeito da distributividade em relação à soma. Ou seja, o produto interno de A com essa soma de vetores é igual a essa soma que aparece à direita. Bom, pessoal, então a respeito de produto interno, era isso que eu precisava dizer para vocês. Aqueles que não compreenderam, revejam o vídeo para entender esses conceitos importantes pelos quais passamos agora. Até o próximo!